Como que eu saí do zero e construí meu escritório de sucesso? E se eu te dissesse que há poucos anos eu não tinha escritório, nem clientes, e eu nem sabia por onde começar na advocacia? Você acreditaria? Mas hoje eu faturo milhões com o meu escritório e ajudo outros advogados a crescerem também. E no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre a minha trajetória, os erros que eu cometi e como você pode evitar os mesmos problemas. Então, fica aqui até o final. E já aproveita, antes de eu começar a falar, a se inscrever no canal para que a gente possa então aqui crescer juntos. Quando eu me formei, eu achei que ter um diploma já bastava para eu ter sucesso. É isso que a gente pensa, né? A gente sai da faculdade e acha que aquilo ali é o suficiente, ter a carteirinha da OAB na mão. Só que a faculdade, ela não te ensina como conseguir cliente. Ela não te ensina como gerir um escritório ou como realmente lucrar na advocacia. E foi aí que eu comecei a parar e pensar o que eu tinha que fazer para fazer realmente a minha advocacia ir para frente. Então, eu passei por falta de clientes, eu tive pouco reconhecimento na advocacia, eu não entendia nada de gestão, eu não entendia nada de vendas, eu sequer sabia que isso era necessário para minha advocacia realmente ir para frente. E eu costumo dizer que existem fases. Então a primeira fase foi como é que eu vou prospectar clientes? Porque ficar sentada aqui esperando não vai me ajudar. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que buscar parcerias na OAB, quebrei muita cara, passei assim por muitas decepções, né? Mas isso tudo faz parte do caminho. E na minha época não tinha rede social. A única coisa que tinha era o MSN, tá? Tinha o MSN que as pessoas respondiam 6 meses depois da pergunta. Então, assim, hoje a gente tá com a faca e o queijo na mão. Tudo que eu fiz aqui, e eu vou mostrar pra vocês, eu fiz sem ajuda nenhuma de rede social. Fui pra OAB, busquei parcerias. Assim que lançou lá o Orkut, Facebook, logo depois veio o Instagram, eu tava em todas. Eu não sabia exatamente o que eu ia fazer lá. Sinceramente falando, eu não sabia. Mas eu sabia que se eu aumentasse a minha visibilidade, eu ia conseguir cliente. Por quê? Porque as pessoas iam me ver, elas iam me conhecer e iam saber o que eu faço. E aí, né, eu comecei a transitar por aquele mundo desconhecido. Além disso, claro, fui ali atrás, né, de possibilidade de clientes, só que chegou uma hora que eu consegui prospectar. E aí vem a próxima fase. Qual que é a próxima fase? Você pirar porque tá sozinho e não dá conta de entregar o que você conseguiu prospectar. Quem aí já passou por isso? Me conta aqui nos comentários. Você não dormir, você trabalhar de madrugada, você trabalhar no fim de semana para dar conta de entregar. E não era muita coisa não. É que sozinho você não consegue ir muito longe. Para você construir algo grandioso, você não consegue sozinho. Você precisa ter pessoas junto com você. E aquilo começou a martelar na minha cabeça. Eu falei, gente, mas como é que eu vou fazer? Eu tô aqui toda desorganizada. E olha que eu sempre fui assim, né, relativamente organizada. Mas aquilo tomou conta. Eu não conseguia dar conta, eu não conseguia dar vazão. E aí eu comecei a me perguntar o que eu preciso buscar. Fui buscar no mercado o que eu nem sabia direito o que era. Eu fui com o nome de buscar organização, mas na verdade eu estava atrás de gestão. Eu fui no mercado jurídico, não tinha. Então o que eu fiz? Fui para o mundo empresarial. Caí de paraquedas no Empretec do Sebrae. E aí eu tive ali acesso a como construir uma empresa. Isso ficava martelando o tempo inteiro na minha cabeça. Eu falei, sim, mas eu não tenho uma empresa. O que eu estou fazendo aqui? Do nada, um insight. Peraí, eu tenho uma empresa. A minha advocacia precisa ser construída como uma empresa. Será que eu estou viajando? Ou será que dá para pegar isso aqui que eu estou aprendendo e colocar aqui, nessa estrutura? E foi assim, gente, que eu comecei a adentrar esse mundo de gestão. E logo eu precisei, então, né, começar a aprender a vender. Eu comecei a gerir o que eu tinha, comecei a aprender a vender, porque eu precisava fechar mais, senti a necessidade de delegar, não sabia delegar, não tinha processo seletivo, não sabia contratar, contratei muito mal, muito mal. O maior problema é que você contrata rápido e demite devagar. Precisa ser o contrário. Você precisa contratar mais devagar e demitir mais rápido. E esses foram alguns dos desafios que eu enfrentei, que provavelmente você deve enfrentar aí na tua advocacia também. Fora financeiro desorganizado. Você não sabe o que entra,
você não sabe o que sai, você não vai lá e formaliza a tua advocacia com o CNPJ, você paga muito mais imposto do que deveria ou não paga nenhum, e aí a Receita te pega. Então, assim, é preciso que a gente comece a olhar para o nosso escritório, para a nossa advocacia, como um negócio, como uma empresa. E eu sei que você vai ter muitos desafios nesse meio tempo, muitos, inúmeros, mas vale a pena. Porque se não for assim, a tua estrutura não cresce. E olha só, nesse meio tempo, tudo mudou. Quando eu percebi que só ser uma boa advogada não era suficiente. Então, eu precisei aprender vendas, marketing e gestão. E foi aí que eu comecei a estudar as técnicas de prospecção, de posicionamento no mercado. Teve um livro que eu li que fez assim a total diferença, abriu minha mente nesse processo aí de estrutura de mentalidade empresária. Foi um livro de Napoleão Hill, As 16 Leis do Triunfo. É um livro que eu já li 5 vezes, na verdade. 5 vezes. Para que eu pudesse, então, a partir da minha mudança de mentalidade, eu conseguisse realmente entender a minha advocacia como negócio, me portar como empresária e fazer as coisas acontecerem. E se eu pudesse voltar no tempo, eu faria algumas coisas diferentes, tá? Primeira delas, eu já investiria de cara em marketing e posicionamento online. Como assim, Valéria? Como é que você investiria? Investir no sentido de estar lá, de produzir conteúdo, não necessariamente você já começar a investir no tráfego, né? Porque requer um conhecimento prévio para isso. Mas sim, se posicionar, produzir seus conteúdos, estar presente lá o tempo inteiro, uma consistência relevante na rede social. Porque isso vai construir a tua autoridade. E lembra, tá? Autoridade você constrói. Autoridade você não impõe. Então você precisa estar ali todos os dias para que as pessoas se conectem, você vire referência e até o ponto de você virar a única referência para elas. O único advogado que eles querem contratar. Esse é o poder das redes sociais, é estar dentro da casa do cliente, é influenciar o cliente. Então é realmente poderoso. Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu já teria feito isso logo lá no início. Eu até tentei, mas eu não tinha orientação suficiente. Então, pega essa. O conhecimento que você tem hoje, ele não vai te levar para o próximo nível. Você precisa entrar em coisas que você ainda não conhece, tá? Segunda coisa que eu mudaria. Eu teria criado processos internos para evitar retrabalho e aumentar a produtividade dentro do meu escritório. Era tudo bagunçado. Fazia tudo de uma vez e acabava não fazendo nada. A sensação de improdutividade era absurda. Para delegar era uma dificuldade, porque eu ia delegar o quê? O caos? Então, o que eu tive que fazer? Eu precisei primeiro liderar a mim mesma, organizar a minha agenda, ter processos definidos para que então eu pudesse liderar alguém. E a terceira coisa que eu mudaria eu não teria medo de cobrar pelos meus serviços. E eu me posicionaria o meu escritório como premium. Por quê? Porque se você não se valoriza, o cliente não vai te valorizar. É fato que ele não vai te valorizar. Essas 3 coisas eu teria mudado. Em termos de cobrança, quando você se encoraja para cobrar mais, você descobre que o cliente só não paga porque você não cobra. Vai por mim, tenta uma vezinha. Vai dar certo e você vai começar a se encorajar. Foi assim. Na verdade, eu chutei o balde e cansei, né? Cansei de pagar para trabalhar. Mas você não precisa esperar chegar a esse ponto. Se encoraja e começa a se valorizar e cobrar de forma justa pelos teus serviços. Então, se você está começando agora, ou se você já está aí na tua advocacia tem um bom tempo e não fez nada disso aqui que eu te falei para fazer, porque a gente sabe que acontece, e você quer aprender sobre como crescer na advocacia, já se inscreve aqui no canal. Eu trago sempre orientações práticas que eu gostaria de ter recebido quando eu comecei. E eu quero que você comente aqui embaixo, qual que é ou qual foi o teu maior desafio na advocacia até hoje. Vamos continuando juntos aí, crescendo juntos, e eu te espero no próximo vídeo.